Agora, você Tá tinha complicado. familiaridade com esse mundo da estética? Você conhecia essas questões de procedimentos e tal? Ou você teve que ir mais profundo pra Gisela? Em relação aos procedimentos, assim, particularmente, eu sou zero contra, sabe? Você fazer alguma coisa ou outra que te deixe mais feliz, Sim. que te deixe com mais segurança. Isso eu sou super ok. Então, Sim. nesse lugar, eu já tinha feito botox. É uma coisa que Claro. não nunca foi uma questão para mim, sabe? Agora, eu não tinha noção do que isso poderia ser um gatilho imenso para o transtorno de dismorfia corporal. Total. E aí eu fui conversar com muita gente. Porque eu não sabia nem dessa nomenclatura, sabe? Eu sabia que O existia... termo, né? Você tem ali, por exemplo... A minha mãe não sabia também disso, quando eu Não. falei pra ela. Controle, só repete, porque É. assim, como você não sabia, muitas Milhões de pessoas. Exatamente. Então, a Gisela tem transtorno dismórfico corporal. O que é isso? Isso caracteriza quando você tem uma distorção na percepção da sua imagem. Então, quando você olha para o espelho, mas você não Não vê. se identifica. Que até a Gisela olha e vê que tem aqui, Uma parece uma mancha. mancha que não existe. E por exemplo, você tem... Aí fui conversando, né? Um cravo de alguém pode se tornar uma cratera. Sim. Sabe? A pessoa pode ficar de 1 a 6 horas diante de um espelho, sem conseguir sair do espelho. Você demora 4 horas e meia, sei lá, tô dando Sim, sim. o que eu ouvi, Sim. para conseguir se arrumar. E às vezes não consegue sair. Sim. Então, a minha grande pergunta era assim, e aí virou, né, para quem que a gente faz isso? Mas para quem mesmo, honestamente, sabe? Porque, por exemplo, uma amiga tinha orelha de abano, ela fez a abano, era para ela. É. É Só ok, que, né? É ok, mas assim, pra quem? Exatamente pra quê? Então, a quantidade de botox é por quê? Eu não quero envelhecer, eu não quero lidar com o tempo. Enfim, são tantas variáveis, sabe? Sim. Mas é uma Sim. pergunta que eu acho, inclusive pra mim como atriz, Total. sabe? Que vivo nessa, né? Ju sabe também, né? Que a Sim. gente vive nesse lugar da imagem. Total. que Que é cobrado por isso o tempo terrível. O inteiro, tempo né? inteiro. A sua entrevista né? que repercutiu bastante pra Cláudia, falando sobre ela era diretora Uma de produtora. elenco, produtora de elenco. É. Ela falando sobre... Se você quiser ser protagonista, você vai ter que fazer uma cirurgia plástica, não é? Exatamente. Cara, a gente passa por isso toda hora, né? Todos os dias, assim. Eu acho que esse vai ser um episódio que eu vou me abrir muito. Tomara que venha de uma boa forma. Mas falando nessa parte da distorção, a minha distorção é muito com o corpo. Então, eu tenho uma coisa que quando eu vou comprar roupa, eu compro números altíssimos. E eu realmente olho... E eu tenho pavor de experimentar roupa em loja. Pavor. Então, eu sei como olho... é que é isso. Eu odeio experimentar roupa em loja. Então, eu levo pra casa, experimento na minha casa, assim, com um processo, respirando fundo. E aí, eu compro um tamanho que é muito maior do que o que eu visto, assim. E aí, eu chego em casa, quando eu vou vestir, fica enorme em mim. E eu não consigo perceber que tá enorme em mim. Eu Olha realmente isso. acho que eu caibo naquilo, que aquele é o meu tamanho, sabe? A minha distorção vai para esse lugar. E aí, como você estava falando, tem diversos tipos. A minha distorção vai para muito esse local. E aí, para quem? Cara, para mim é muito para as pessoas da internet, porque eu recebo um hate na internet bizarro, assim, pelo meu corpo. Enfim, acho que pela minha mãe ser essa representação de musa que ela é, as pessoas acabaram esperando de mim que eu fosse por esse caminho, talvez, não sei. Tentando entender aqui a cabeça Claro. dos Sim. gêneros. Mas importante o seu relato também sobre isso. Que lindo o seu relato. é Total. diferente da experiência da Gisela, Pois mas é. ao mesmo tempo é a mesma E pressão. pra mim foi uma super identificação, assim, pra novela. Quando, no início da novela, que a Gisela não tem tanto espaço, e principalmente esse espaço, né, ainda não é esse espaço, eu não tinha gerado uma identificação tão grande. Aí, quando começa a entrar nessa questão de Gisela, eu falei, cara... Aí eu fico torcendo pra chegar cenas dela, assim, porque eu acho... Eu acho que, assim, você falar sobre isso agora é muito importante. É assim, né? Eu acho que é uma Nossa. coisa linda dessa entrevista. Sim. Porque se a gente começa a falar... É. O tamanho... A gente perde o medo do tamanho do que a gente sente, né? E Porque... conscientizar outras pessoas, né? Conscientizar. Porque é isso. Você, assim... Poder fazer uma personagem que gera essa troca que a gente está Total. tendo e a sua fala, já valeu tudo a pena. Exato. Sim. Porque é isso, assim, eu me lembro que quando eu comecei a ter pânico, né? Eu era nova síndrome do pânico. Aí, não sei o que, não sei o que lá. No dia que eu decidi falar para os meus amigos, gente, se eu pegar um Uber, sair correndo, é porque eu tenho um pouco de pânico. Nunca mais tive. Olha isso, mas Nunca mais. No momento que eu assumi que eu poderia fugir e não ter que Sim. dar, sabe? Eu não tive. Eu tive a mesma experiência, só que ir embora de festa. É. Eu ia embora de festa e meus amigos Do falavam, nada. cadê? Falei, gente, então, tenho pânico, em algum momento eu vou embora daqui. Exatamente. E é Então, isso. eu tenho transtorno de imagem. Sim. Ufa, já libera para poder
né, entender como é que parte. Enfim, aí é o tratamento É, que Agora, normaliza. cada um. Só-